bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe mais uma receitinha, tá? Pessoal, uns chamam de beliscão, de goiaba, outros falam que como que fala? Rosquinha, cada pessoa, cada local dá um nome para esse docinho, né? Então, aqui eu vou fazer hoje, porque fica mais de lanche. Meu neto adora e é uma delícia, tá bom? Bom, pessoal, aqui o que eu uso para esse beliscão ou goiabinha, aí é o nome que as pessoas dão, cada um fala de um jeito, né? Eu uso aqui 2 xícaras e 1/4 de xícara de açúcar. 2 xícaras mais 1/4 de xícara, tá? Aqui eu tenho 300 gramas de margarina. Eu tenho 2 colheres de essência de baunilha, 2 colheres de sopa, 4 ovos, 5 xícaras de farinha de trigo. E essa goiabada aqui, pessoal, ela não é a cascão. Eles falam de goiabada lisa, porque a cascão vem com aqueles pedaços de casca de goiaba no meio, né? Essa daqui, ela é bem firme, igual a goiabada cascão, mas é a goiabada lisa. Geralmente em Casa do Norte, o meu esposo ele sempre compra em Casa do Norte, tá bom? A goiabada lisa que parece muito com a goiabada cascão. Aquela de lata, de coisa, ela derrete muito rápido, então não serve para fazer esse tipo de biscoitinho, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, aqui numa bacia grande, eu gosto de fazer sempre numa bacia grande, pessoal. E fica melhor pra você misturar e não ficar caindo tudo pra fora, tá bom? Eu coloco a margarina, que são os 300 gramas. Essa receita aqui, pessoal, eu tô fazendo 2 receitas, porque como eu sempre falo pra vocês, essas receitas são receitas que eu faço pra minha família. Então, eu sempre faço uma quantidade grande, porque fica pra semana inteira esses biscoitinhos. Porque depois eu coloco eles em vidro, pessoal, quando tá frio, coloco eles nos vidros grandes, encho os vidros, deixo bem tampadinho e a gente come a semana inteira, tá? Aqui, pessoal, eu coloco toda a farinha. Aí, o que eu faço aqui, pessoal, ó, com a mão, tá bem limpa, você vai amassando a margarina e a farinha até ficar bem misturado, pessoal. Você vai fazendo assim, no começo ficam as pelotas grandes, mas ela vai misturando até ficar bem misturado mesmo, tá? Eu vou misturando assim, você vai fazendo até quando você vê que não tem pedaço grande de margarina. Às vezes sobra algum pedacinho pequeno, né? Mas assim, bem pequenininho mesmo quando sobra. Mas eu costumo fazer, pessoal, até dissolver todinho, misturar bem a farinha e a margarina, tá? Eu vou fazendo assim, depois quando tá mais coisado eu vou fazendo assim pra ficar bem misturadinho. E vou fazendo assim ó. Aí vai misturando bem a farinha e a margarina até o final. Quando você vê que tá bem misturada, aí eu começo a misturar os outros ingredientes. Bom, pessoal, ó, a margarina e a farinha, ó, já estão bem misturados, tá vendo? Fica assim. Eu fico assim, ó, pessoal, essa receita aqui, eu já tinha testado várias. Tem receita que vai muita gordura, porque essa daqui foi 300 gramas de margarina, porque são 2 receitas, tá? E tem umas que com umas receitas que tem, além da margarina, tem gordura vegetal. Então, aqui é assim, que não vai tanta gordura igual as outras. Essa daqui que eu gosto. E ela é uma delícia, tá? Aqui, pessoal, tem um açúcar. O que eu faço aqui com açúcar? Eu já vou misturar a essência de baunilha e o açúcar. Então, eu misturo bem a essência de baunilha e o açúcar. Por quê? Aqui, pessoal, eu vou misturando bem. Até essa vasilha é pequena, mas eu misturo bem a essência e o açúcar, que eu acho que vai dar mais sabor. Quando eu ponho lá junto com a farinha, quando tá bem misturadinho no açúcar, eu acho que incorpora bem mesmo, sabe? Então eu gosto de fazer assim. Bom, pessoal, ó, misturei com açúcar, ó, né? Aqui a baunilha e o açúcar. Eu coloco o açúcar na farinha. Misturo bem o açúcar com a farinha.
e já acrescento os ovos. Pessoal, esse daqui, depende dos ovos. Se os ovos for grande, no final vai um pouco mais de farinha até você desgrudar da mão, tá bom? Porque às vezes os ovos, eu uso sempre ovos grandes e eu preciso sempre no final dar uma misturada a mais de farinha, tá? Aqui são os 4 ovos. Aqui é só misturar também assim, pessoal, ó. Vou misturando. Não tem muito segredo para fazer esse biscoitinho, tá? Aqui eu vou misturando até eu ver se o ponto ficou bom. Se precisar de mais farinha, eu acrescento mais farinha, pessoal. Mas eu sempre vou ver, ó, aqui vai precisar de mais farinha, tá vendo que meus ovos são grandes? As 5 xícaras de farinha não foi suficiente. Então, você acrescenta mais 1 xícara de farinha aqui, tá bom? Bom, pessoal, aqui meus ovos estavam bem grandes mesmo, né? Então, eu tive que acrescentar mais 2 xícaras de farinha aqui, tá bom? Então, ele fica assim, pessoal, ó, já tá desgrudando da mão, ó. Ele já não gruda mais, ó. Aqui, pessoal, eu deixo um pouquinho na geladeira. Você não precisa deixar na geladeira para descansar. Eu gosto de deixar tudo que vai manteiga, gordura, essas coisas, eu gosto de deixar um pouco na geladeira para descansar um pouquinho, tá? Ó, mas já não tá grudando mais, tá vendo? A massa, ó, tá vendo? Fica assim, já não tá grudando mais. Eu gosto de deixar descansar um pouquinho, eu acho que fica melhor pra abrir a massa. E outro segredinho também, pessoal, faz com a manteiga gelada. Não vou deixar, eu deixei um pouco a manteiga aqui, quando a manteiga não está gelada, a receita consome mais farinha também, tá? Quando a manteiga não está gelada. Então, faz com a margarina bem geladinha, porque quanto mais gelada ela tiver, menos farinha você vai precisar usar. Então, eu também acredito que foi por isso, apesar dos ovos estar grandes, eu acredito que eu usei mais 2 xícaras de farinha, por causa disso. Sempre no final, às vezes, precisa mais farinha mesmo, um pouquinho mais de farinha. Mas o meu precisou muito por causa dos ovos, que estavam muito grande, e a margarina, ela já não tava tão gelada mais, tá bom? E aqui também, pessoal, eu uso esse cortadorzinho, depois quando eu for abrir, para abrir o tamanho de 5 centímetros. Ele é de diâmetro, tá? De diâmetro. E a goiabada, aí quando eu deixo na geladeira, é enquanto eu vou cortando a goiabada. Aí depende, pessoal, do cortador, do tamanho que vocês vão usar. Se for usar menor, o pedacinho de goiabada é menor. Você não corta a goiabada no tamanho para dar certinho no círculozinho da massinha de biscoito. Por quê? Na hora que você coloca para assar, ele vai derreter e vai sair tudo dos lados. Então, você corta um tamanho da goiabada que ele fique mais para dentro da massa e não ficar os pedaços de goiabada saindo. Deixa ele centralizado bem no meinho para fechar o biscoitinho depois, tá bom? Bom, pessoal, eu uso aqui, pessoal, vou abrir a massa agora, ó. Eu cortei a goiaba, aqui não tem uma quantidade, pessoal, porque é assim, depende do tamanho do cortadorzinho que você vai usar, como eu falei, o meu é de 5 centímetros, tá? Depende da coisa, só não corta muito grande, não corta a goiabada no tamanho da massa. Deixa o pedaço de goiabada dentro, no centrinho da massa e sobrando para um lado e para o outro, porque na hora que assar, ela vai derreter um pouco. Se você colocar muito pra ponta, cortar um pedaço de goiaba muito grande, vai sair tudo pra fora a goiabada. Vai escorrer tudo, a forma vai ficar toda suja, toda melecada. Então, coloca um pedacinho. Essa daqui não derrete muito rápido, mas ela derrete, né? Porque ele fica um tempinho até dar uma douradinha quando vai assar. Então, você não pode cortar um pedaço muito grande, o pedaço tem que ficar no centrinho da massa, com espaço sobrando das laterais, para ele não vir até a ponta, tá bom? Porque senão já começa a assar e já queimando a goiabada na forma, tá bom, pessoal? O que eu faço para abrir, pessoal? Eu pego esse saquinho, desses rolinhos, que é saquinho de congelar, né? Eu abro 2 saquinhos
Então, eu abro assim dos lados, ó. Vou abrir aqui, ó. Eu abro os saquinhos assim. E eu deixo na pedra. Eu não gosto de colocar em cima da pedra, pessoal. Eu gosto de deixar um assim, ó. Eu pego, forro a pedra com um. Abro outro pra colocar por cima da massa. Pega aí a massa na geladeira pra mim, por favor, filho. Então, pessoal, eu abro outro pra ficar por cima da massa. Então, eu gosto de abrir assim, ó. Eu vou pôr um pedaço de massa, não abro tudo de uma vez. Eu abro, eu divido ele em 3, pessoal, ó. Divido ele em 3, coloco aqui no meio. Só dou uma aberturazinha assim com a mão, só pra espalhar, pra ficar mais fácil de começar a abrir, certo? Aí, eu coloco o outro plásticozinho aqui por cima. Eu acho melhor, fica, não suja a pedra, você não... Aí, fica só no plastiquinho mesmo, tá, pessoal? E venho com o rolo abrindo a massa. Então, eu abro e corto a massa no plástico, tá, pessoal? Depois que eu corto a massa no plástico, aí é que eu, como que fala? É que eu tiro o plástico de cima. Eu costumo, pessoal, quando eu tô enrolando, aqui tá tudo cortado. Eu deixo o plástico e vou tirando só aquelas que eu vou usando e vou tirando. Depois eu vou tirando o plástico até o final. Eu não deixo sem plástico depois pra não ressecar a massa. Dependendo como aqui onde eu tô, na minha casa, na minha cozinha, venta bastante as janelas. Então, o que acontece? Vai ressecando a massa. E quando resseca, fica ruim pra fechar. Então, eu não gosto de deixar a massa, mesmo depois de cortada, sem o plastiquinho, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazendo assim, ó. Por cima do plástico, eu vou apertando na massa, até cortar todas. Abrir o máximo que eu posso. Aí, deixa... A espessura da massa, pessoal, você tem que ver como que você gosta. Se você gosta da massa mais grossinha ou mais fininha, eu sempre deixo ela assim, ó. Deixa eu tirar uma aqui, ó. Bem... Nem muito fina e nem muito grossa, tá vendo, ó? Ela fica assim, ó, tá vendo? Não fica nem muito fina e nem muito grossa. Tem pessoas que já gostam de bem grossinha a massa, outras gostam de bem fininha a massa. Essas aqui no meio, às vezes, fica um pouquinho mais grosso, tá? Então, o que você faz na hora de colocar a goiabada? Se ela ficou muito grossinha, às vezes no meio, você aperta um pouquinho, depois corta de novo com o cortadorzinho, tá bom, pessoal? Então, o que eu faço aqui, ó, o que eu sempre falo, ó, a goiabada tem que ficar espaço de um lado e de outro, tá vendo, pessoal, ó? Aí, eu só fecho aqui, vou colocando na forma, e eu deixo sempre um paninho úmido aqui, pessoal, porque a massa, ela fica um pouquinho, porque eu não gosto de colocar muito farinha, pra depois a massa ficar desgrudando, não grudar na mão. Ela gruda um pouquinho na mão, então, o que eu faço? Eu sempre pego um paninho, que eu vou pegar já já, um paninho úmido, deixo aqui do meu lado e vou limpando o dedo e fechando. Então, você fecha assim, eu só fecho assim e vou colocando na forma, pessoal. Então, arruma esse daqui, você pode colocar na forma, tudo juntinho. Você não precisa colocar na forma separadinho um do outro, porque ela não cresce, tá? Então, eu vou colocando na forma assim, até encher toda a forma e já levo no forno bem quente, tá? 220, 250 graus eu levo bem quente, porque eu só deixo dar uma douradinha de leve mesmo e já tiro. Porque se você deixar dourar muito também, ela queima na parte de baixo, tá bom? Então, eu só vou colocando na forma agora e depois levar ao forno. Quando eu tirar do forno, vou fazer todas assim, pessoal, ó, fechadinha assim. Coloco assim pra essa partinha da goiabada, eu deixo pra baixo, que tem o espaço da goiabada, pra assar assim, tá bom? Aí você faz todas assim, depois leva pra assar em forno bem quente, tá bom? Depois eu mostro pra vocês, eu vou fazer todas agora, eu vou colocar tudo na forma, aí eu mostro pra vocês depois o tom de dourado que ela fica, tá bom?
Bom, pessoal, ó, eu enchi a forma, tá? Eu fecho assim. Agora eu vou levar no forno bem quente e vou deixar até dourar, porque não tem um tempo certo, pessoal. O forno é como eu sempre falo em todas as receitas. Cada forno é de um jeito. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, tá? Uns bem mais quentes, outros mais frios. Então, assim, não tem como você estipular um tempo do meu forno para vocês fazerem de vocês, porque se vocês for seguir o tempo, pode ser que queime os biscoitinhos, tá bom? Bom, pessoal, ó, eu coloquei para assar em 250 graus, o forno já tava quente, tá? Você vê que o do meio ele fica mais clarinho, mas em volta, ó, ele já tá bem marronzinho, você não pode deixar mais, porque embaixo, pessoal, ele já está bem douradinho, ó. Tá vendo? E olha o que eu falei da goiabada, ó. Você coloca no meio, se um pouquinho maior, um pouquinho, se colocar muito pra fora, ele já ia derramar tudo e grudar tudo. Eu coloquei no centro da massa e mesmo assim ele saiu um pouco pra fora, porque o pedaço tava mais grossinho, tá bom? Então aqui tá a receita. Eu vou pegar, pessoal, eu misturei açúcar com canela, aí você mistura, pessoal, a canela, a quantidade que vocês gostam. Eu coloquei bastante porque eu gosto do saborzinho da canela, tá bom? Então, eu vou passar todos os biscoitinhos, ó, vou tirar todos daqui da forma, passar os biscoitinhos aqui aí no açúcar com canela. E depois eu vou colocar no vidro depois de frio, tá? Então, aqui eu vou colocando tudo aqui, ó, ele solta fácil da forma. Coloco todos. Então, passo no açúcar, mexo bem, tá vendo? Que ele fica bem passadinho aqui, mexo bem. Não passo ele quando ele tá muito quente, pessoal, por causa da goiabada que tá ainda molinha, tá? Então, tiro do forno, deixo só dar uma esfriadinha, deixar ele morninho e já passo tudo no açúcar, na canela e coloco no vidro, mas só depois que esfriar, aí eu coloco no vidro, tá, pessoal? Bom, pessoal, essa é a minha receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Ela é uma delícia, tá? Eu peço a vocês que ativem o sininho, curta, compartilhe, comentem, tá? Para ajudar o meu canal a crescer, tá bom, pessoal?